Hoje é 6 de maio de 2021, uma quinta-feira. São 9 horas e 20 minutos. O escriba não pôde fazer a sua crônica diária de terça e de quarta-feiras, porque isso exige, primeiro, tempo, segundo, concentração, e terceiro, exige que se esteja realmente determinado a assentar algumas perspectivas, sugerindo que os colegas pensem ou repensem particularidades ligadas ao tempo que vem passando por aí no envolto. Surge aqui no jornal de hoje, na página 4, no Estadão: o presidente insinua que China faz guerra química com Covid. O presidente Bolsonaro insinua haver alguma ligação entre a China e a produção inicial ou difusão desse vírus, no momento ou num instante, ou na mediação de um tempo em que a China é extremamente importante para nós, porque é o nosso principal produtor daqueles insumos permissivos de que a vacina realmente possa ser fabricada no Brasil. Quem está apavorado com isto é o Butantan, com, inclusive, no mínimo, imprudência do presidente da República em fazer tal tipo de apreciação. Isso está na página 4, mas na página subsequente, ou numa das páginas subsequentes, este escriba, para não se dizer que não falou de flores, este escriba localizou a afirmativa de um deputado no sentido de que o presidente da República dá amostras ou expõe ou demonstra aspectos correspondentes à insanidade mental. Está por aqui, mas se o escriba não achar especificamente tal acentuação de um representante do povo numa das nossas câmaras legislativas, não faz diferença, porque o deputado não teria sido, não seria o primeiro a acentuar tais aspectos. Esta questão correspondente à saúde ou insanidade psíquica é delicadíssima. Imagine se nos Estados Unidos da América do Norte haver a suspeita de que o presidente não estivesse a conviver com a plenitude da saúde mental, incluindo-se nesta afirmativa de sanidade psíquica a capacidade de reagir dentro de parâmetros aceitos na comunidade científica, inclusive, concernentemente a uma provocação externa de pequena, média ou grave proporção. Acentua-se que o presidente dos Estados Unidos da América do Norte anda permanentemente acolitado por um assistente que traz ferreteada no pulso uma
maleta contendo códigos secretos múltiplos, autorizadores, inclusive, do aperto de teclados que autorizariam, por exemplo, a utilização de uma bomba atômica, daquelas que se responsabilizam pela deteriorização de uma nação inteira ou de parte de um país qualquer. Imagine-se se o presidente dos Estados Unidos da América do Norte, carregando atrás aquele assessor munido daquela maleta contendo os códigos secretos, tiver perturbação séria do equilíbrio psíquico, o presidente precisará, nessa hipótese, ser realmente interditado, encasulado ou enclausurado, se permitir essa modificação do vernáculo em termos rudes, deve ser preso, impedido ao exercício da presidência com efeito, preso em hipóteses muito sérias. Isto deve ou deveria acontecer. Então, afirmar-se que o presidente Jair Bolsonaro não tem equilíbrio psíquico adequado à governança depende, primeiro, de suspeita muito séria, respeitante a particularidade. Em segundo lugar, positivada a suspeita, depende de que o presidente se submeta também, na alternativa, a uma série de estudos clínicos e psiquiátricos tendentes a afastar ou a positivar uma forma qualquer de doença mental. Então, o escriba não se permite acentuar ou afirmar que Jair Bolsonaro não tem condições psicológicas ou psíquicas para o exercício da presidência da República. Isso diz com aqueles capacitados a tanto e tem relação evidente com a possibilidade de que o presidente, frente a uma suspeita dessa natureza, se submeta voluntariamente a tal exemplo de verificação da sanidade que, no fim das contas, tem uma relação muito grande com o respeito ao trato das coisas públicas em função da nossa brasilidade. Então, o escriba não pode afirmar em sã consciência que o presidente Bolsonaro não esteja na plenitude do exercício de suas faculdades psíquicas. Pode, no máximo, cuidar da hipótese, analogamente a qualquer brasileiro adolescente com uma certa dose de racionalidade levada pela proximidade da assunção da idade em que se diz que a criatura tenha a plenitude da capacidade de análise de comportamento dos outros em comunidade ou fora dela. E é preciso que tais pessoas, raciocinando assim, submetam a sua expectativa àquelas outras com capacitação científica, inclusive, para a emissão de opinião suficiente a respeito desse tema que é muito complicado, muito sofisticado, muito delicado, na medida em que
um presidente da República, um vereador, um prefeito, um deputado federal, um senador da República, um juiz, um ministro da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, tais criaturas exibindo comportamento suspeito, precisam ser afastadas, se quando tais condutas possam levá-las a atitudes prejudiciais ao exercício do cargo ocupado. Este antigo escrivinhador de direito penal, processo penal, sempre defendeu a necessidade de que aqueles candidatos a cargos inferiores ou até superiores àqueles medianamente presentes na orografia do exercício de uma ou outra profissão entranhada na política, sempre defendeu a necessidade ou a conveniência, a necessidade de que as criaturas se submetam a um tipo de exame psicológico que as autorize ao exercício de tais funções, a exemplo do que se exige no exercício da magistratura, quiçá, a capacitação para o exercício da jurisdição. O Paulo Sérgio, nesses 62 anos de advocacia criminal, já teve uns 2 ou 3 exemplos no trato, inclusive com o Poder Judiciário ou atribuições assemelhadas. Já teve 2 ou 3 exemplos de eminentíssimos magistrados que precisaram afastar-se em razão desse tipo de perturbação psíquica de média ou de máxima gravidade. E se lembra, inclusive, de alguém que se convenceu de que magistrado seria e se apresentou ao foro, tomou assento à mesa diretiva dos trabalhos forenses e até se perceber que aquela criatura não era um juiz de direito, demorou bastante tempo. Só no fim da tarde, no encerramento do expediente, é que se verificou que aquela pessoa não tinha coisa alguma a ver com a magistratura, a não ser parentesco com alguém que era juiz de direito e realmente exercia aquele tipo de cargo. Pode acontecer, evidente. Qualquer criatura está sujeita ou submetida a um tipo de deformação igual ou assemelhado, raríssimo, tal fenômeno, mas pode acontecer. E pode suceder, sim, que um presidente de uma nação de pequeno, médio ou grande portes seja submetido a uma provação tão grande, tão dimensionada, que precise afastar-se voluntariamente, ou se, quando assim não decidindo, que precise ser submetido a um tipo de impedimento a privar tal criatura do exercício das atribuições inerentes ao cargo ocupado. Não há nada de humilhante ou de aviltante num pressuposto de tal natureza. Mas isso aí transforma o raciocínio ou o pensamento num problema ao expectante muito difícil também de formalizar. Saber se o nosso presidente da República, respeitado pelo fato até de o ser,
está ou não na plenitude do exercício de suas faculdades mentais, é uma opção, uma alternativa ou verificação adstrita exatamente àqueles que, por força de suas profissões especializadas, têm a possibilidade de examinar e fixar vetores positivos ou negativos concernentemente a uma hipótese de doença mental. No frigir dos ovos, houve muito presidente da nossa nação com comportamentos possivelmente extravagantes, ao ponto, quiçá, de se duvidar da experienciação da plenitude das faculdades psíquicas do primeiro mandatário da nação. Não vem a pelo traçar ou tecer exemplos daquilo que já se passou no nosso país, mas houve hipóteses, sim, de anteriores mandatários primeiros do Brasil, em relação aos quais houve suspeita muito séria de que não estivessem agindo dentro das paralelas plenas da normalidade. O que acontece ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que recebeu a maioria dos votos e, portanto, que tem a plenitude da possibilidade do exercício do cargo de presidente, o que aconteceu sugere uma preocupação muito grande concernente a esse tipo de conduta. O presidente da República, evidentemente, não sai às ruas paramentado com roupas extravagantes, não se movimenta de maneira a que se lhe anteponha qualquer suspeita correspondentemente à não observância dos regulamentos mínimos dizendo respeito ao comportamento em comunidade. Apenas é realmente portador de comportamento anômalo quando no meio, no entremeio de uma pandemia como aquela que nós atravessamos, quando aparece em público, em aglomerações, sem usar a máquina ou a máscara protetora facial e sem se movimentar de tal maneira que possa contagiar ou ser contagiado por terceiros. Dito isto, é preciso que os representantes de ciências ou de especificações da medicina com especialidade no exame, na perquirição e do diagnóstico correspondente a suspeitos de porte de doença mental de pequeno ou de grande dimensionamento, é preciso que esse tipo de cientistas, ou isoladamente em pequenos grupos, ou mesmo nas entidades representativas dessa particularidade da medicina, é preciso que se reúnam, oficialmente ou não, e examinem o comportamento do presidente, presente ou passado, a saber se ele pode, deve, ou se tem condições de exigir que o mantenham no cargo. Este escriba leu aqui no jornal, antes da página A4, ou na própria página A4,
sob o título Presidente insinua que China faz guerra química com Covid, o escriba ficou muito preocupado com essa insinuação num momento terrível passado pelo nosso país. Tal forma de agir em relação ao país que nos fornece, inclusive, material adequado a que possamos enfrentar a pandemia, tal tipo de comportamento corresponde ou não a uma imprudência elevada a grande porte ou a um tipo qualquer de psicopatia? Há aqui alguém a afirmar que o presidente pode ter uma grave doença mental que o faria confundir realidade com ficção. Isto vem do deputado Fausto Pinato, pretendendo a interdição do presidente. Há alguém aqui afirmando que aos 80 anos, na velhice, a criatura fica suficientemente cáustica ou cínica. Cáustica ou cínica. É um produtor de cinema já premiado. Este escriba não diria que a criatura fica cínica. Talvez cáustica ou, quiçá, transparente. Porque, de um lado, o fato de ter vivido bastante dá ao sujeito ativo do pensamento capacitação suficiente a discernir o bom e o mal nos limites do raciocínio. De um lado, a velhice lhe dá a esse tipo de criatura a possibilidade de pensar sobre tal peculiaridade. E, de outro lado, aconselha aqueles que envelhecem dentro dessa perspectiva, aconselha uma sorte qualquer de timidez, no sentido de que se deixa ao mais jovem o discernimento ou o tirocínio adequado a que pense formalmente na verificação de tais capacitações positivas ou negativas respeitantes ao presidente da República. O que se pode deduzir do que se vê no jornal, inclusive naquele hoje posto a público, é que o presidente Jair Bolsonaro é, sim, portador de uma dose, no mínimo extrema, de imprudência. A imprudência é a antessala do comportamento doloso. E o comportamento doloso significa a prerrogativa daquele que tem suficiente utilização a massa cerebral para poder expandir um posicionamento intelectual razoavelmente permissivo de reflexão, se e quando expendido para uso da comunidade ou de seus semelhantes. É assim que as coisas funcionam. Quando a criatura envelhece, ela tem esse tipo de permissividade e tem também uma sugestão a que se ponha prudentemente atrás da porta, a fim de que os mais jovens, os novos, possam com mais propriedade, com mais saúde, com mais coragem, inclusive,
examinar esses pressupostos positivos ou negativos daqueles que, por voto direto dos confrades, ou mesmo indiretamente escolhidos, têm indicação à regência dos destinos da pátria, do Estado, da vereança, enfim, de cargos ou funções adequadas à regência do relacionamento entre o povo e a destinação da pátria. Então, não se trata, com devido respeito desse entrevistado muito bem articulado, posto aqui a página H2 do jornal O Estado de São Paulo, não se trata de cinismo, não. O mais antigo fica, quiçá, mais transparente, pondo a nu o pensamento que vem de uma reflexão auxiliada pelos anos e anos aumentados com o passado que se torna cada vez maior e com o futuro que se transforma em pedaço de tempo cada vez menor. Dito isto, vamos ao trabalho. É hora de trabalhar, sim. São 9h50 e o povo brasileiro, os especialistas hão de discernir e de diagnosticar frente às provocações repetidas do presidente da República se ele tem ou não a plenitude da capacitação a continuar regendo os destinos da nossa pátria. O resto é resto. Vamos deixar que o navio siga o seu rumo e lá nave vá.